Você já deve ter notado que ao utilizar o seu computador por muito tempo, ele começa a apresentar lentidão. Isso pode ser ocasionado por uma série de motivos, como o hardware que está ficando antigo, ou até mesmo a falta de uma manutenção preventiva. Nós preparamos uma seleção de dicas para que você consiga identificar por que a máquina está lenta, além de recomendações para mantê-la com um bom desempenho. Pouca memória. Uma das principais causas das lentidões é a pouca memória disponível na máquina. Até pouco tempo, se você tivesse 4 GB de RAM, os programas seriam executados sem grandes problemas. Mas cada vez que um aplicativo recebe uma atualização, ele acaba ficando mais pesado e precisa de mais memória para que os novos recursos sejam executados. Para verificar se há memória livre, pressione a combinação Ctrl mais Shift mais ESC e, se a informação de memória não for exibida, clique em Mais detalhes, que está no canto inferior esquerdo da janela. Conforme a imagem, ao lado da lista de aplicativos e processos em execução, a segunda coluna mostra o quanto da memória está sendo consumida. Monitore esses níveis enquanto usa o PC, e se eles ficarem constantemente acima de 80%, você estará com problemas de lentidão. Para solucionar este problema, identifique na lista se é algum aplicativo específico ou serviço que está consumindo mais memória que os outros, e tente substituí-lo por algum similar. Se ainda assim a máquina continuar lenta, é bom considerar comprar um pente de memória para o computador. Memória virtual. Esse é um recurso que já está em uso há muito tempo pelo Windows. Ele funciona para que máquinas que estejam com pouca memória usem o espaço em um disco rígido emulando uma memória. Por padrão, o recurso não consegue oferecer a mesma velocidade que uma memória convencional, mas existem algumas configurações que podem ser feitas para melhorar a situação. Para verificar como está configurada a sua memória virtual, siga estes passos. Passo número 1. Abra o Windows Explorer e dê um clique com o botão direito em este computador. Então, clique em Propriedades. Passo número 2. Agora, vá em Configurações avançadas do sistema. Passo número 3. Em Desempenho, clique em Configurações. Passo número 4. Agora, siga para a aba Avançado e em Memória Virtual, clique em Alterar. Na parte de baixo da tela, estarão os dados atualmente configurados. Se necessário, desmarque a opção de gerenciamento automático da memória virtual, e então, no campo dos valores aumente-os. Utilize essa opção com cuidado. Se você colocar um valor muito fora do padrão adotado, a máquina continuará lenta. Portanto, tente se manter próximo do valor configurado pelo próprio Windows. Uma dica para colocar de valor máximo é usar a fórmula 1024 vezes quantidade de memória RAM vezes 2.5. Em caso de problemas ou dúvidas, volte para as configurações automáticas do Windows. Arquivos temporários. Ao utilizar a máquina, seja para navegar na internet, fazer um trabalho ou jogar um jogo, você está gerando arquivos temporários, que com o tempo passam a ocupar um espaço considerável na máquina, além de deixá-la um pouco lenta. Caso você procure uma solução mais robusta, é possível usar um aplicativo como o CCleaner para fazer esta limpeza. Além dele trazer opções para limpar os dados dos programas mais populares, ele também faz a limpeza dos arquivos gerados pelo Windows. Vale lembrar que o Windows também possui uma ferramenta para limpeza de disco, mas esta ferramenta é simples e não libera tanto espaço quanto o CCleaner. Se ainda assim deseja utilizá-la, siga os passos a seguir. Passo número 1. No menu Iniciar, procure por Explorador de Arquivos. Passo número 2. Com um clique direito no disco local, vá em Propriedades. Passo número 3. Clique em Limpeza de disco, e por fim, marque os itens que deseja excluir, e clique em Limpar disco. Serviços do Windows. O Windows inicia muitos serviços junto com a máquina, e alguns deles podem ser desnecessários, dependendo do que usamos no computador.
Por padrão, existem 3 status importantes para a inicialização de cada serviço: automático, manual e desativado. Os serviços que você não utiliza com frequência podem ficar em manual, que assim eles só iniciarão quando você for fazer algo que dependa deles. Outros que você não utilizará nunca podem ser desativados, mas recomendamos que opte pelo manual. Veja nos passos agora como ver a lista de serviços na sua máquina e alterar seu status. Passo número 1. No menu Iniciar, procure por Serviços e abra-o. Passo número 2. Ao selecionar um deles, confira a descrição do que ele faz. Se desejar alterá-lo, clique com o botão direito no nome dele e acesse a opção Propriedades. Passo número 3. Na nova janela, em Tipo de Inicialização, selecione qual será o seu novo status. Agora clique em Aplicar, e então em OK. Programas iniciados com a máquina. Além dos serviços, outro item importante que pode deixar a máquina lenta durante a sua inicialização são os programas que estão instalados em sua máquina. Para verificar quais programas estão nessa lista e removê-los da sua inicialização, siga esses passos. Passo número 1. Em qualquer lugar do Windows, aperte junto as teclas Ctrl mais Shift mais ESC. Passo número 2. Acesse a guia Inicializar, e você verá uma lista dos aplicativos que iniciam junto com o Windows. Caso tenha algum que você não queira, selecione-o e clique em Desabilitar. Nesta tela, note que na última coluna o Windows informa qual o impacto do programa na inicialização da máquina. Se for alto, por exemplo, isso significa que ele faz a máquina demorar mais que o comum para iniciar. Serviço Superfetch. O Windows possui um recurso chamado Superfetch, que apareceu pela primeira vez no Windows Vista. A ideia dele é deixar os programas mais utilizados pré-carregados na memória RAM para que ao abrirmos, eles já carreguem mais rápido. Entretanto, apesar desta funcionalidade ser realmente útil, em algumas máquinas mais antigas ela causa lentidão e tem um alto consumo de disco. Se este for o seu caso, siga os passos de desabilitar serviços deste tutorial procurando o item Superfetch na lista. Desabilitar efeitos visuais. O Windows, por padrão, vem com a maioria dos efeitos visuais habilitados. Apesar de darem uma boa aparência ao sistema, isto tem um preço: o desempenho. No caso de máquinas que têm pouca memória ou uma placa de vídeo integrada, a lentidão pode incomodar. Veja como desabilitar os efeitos visuais do Windows com os passos a seguir. Passo número 1. No menu Iniciar, procure por Explorador de Arquivos. Passo número 2. Clique com o botão direito em este computador, e então em Propriedades. Passo número 3. Agora, vá até Configurações Avançadas do sistema. Passo número 4. Em Desempenho, clique em Configurações. Passo número 5. Marque a opção Ajustar para obter o melhor desempenho. Por fim, clique em Aplicar, e em OK.